Enfrentando o descaso não só dos empresários, mas também do governo, é a própria vida dos pescadores que está em processo de extinção. Todo pescador está vivendo miseravelmente, não tem a mínima condições de sobrevivência hoje com a produção de pescado que nós temos. O pescador que trabalha com um barco de ferro, ele também tem que pagar o financiamento, né? Não temos como pagar esse financiamento. Não tem condições, o juro é muito alto, o governo não ajuda, protege as empresas e não temos como pagar esse financiamento. Tony, a gente já falou um pouquinho disso aqui, mas mudou muito o panorama atual para esse tempo aqui dos anos 90? Essa situação que os pescadores descrevem aí, de não conseguir sobreviver, tudo isso? Você faz um financiamento da compra de uma embarcação. Eu dou um exemplo meu. Eu fiz a revitalização comprando um barco um pouco mais moderno, né? É um barco grande, é um barco de fibra, né? Isso é revitalizar. Mas eu comprei pelo Banco do Brasil, pelo programa do Pronaf, que é um crédito à pesca. É juro baixíssimo. Agora você tem que pagar. Porque no caso nosso, tem que pagar. No caso nosso, o Banco do Brasil é instituição financeira, não é isso? E o programa é para ajudar o pescador. E é um programa que nós conversamos lá, é social. Sim. Que a hora que eu estiver pagando, não tem inadimplência, outros pescadores vão poder ter acesso ao programa e comprar também a sua embarcação. Agora, é uma questão de consciência. Sei. Seu Tony, me diga uma coisa, o que você considera assim que é um pescador que está vivendo uma vida boa? O que tem na sua casa? O que você planeja para o futuro? O que é para... estou vivendo realmente do jeito que eu queria. É ter uma casa, é ter um barco, é ter uma TV, é ter um carro, é ter o quê? Sim. É o que você falou. Que é o que todo mundo quer. Tudo isso, uma casa, né? Uma casa não precisa ser tão confortável, né? A família vivendo bem, tendo boa alimentação, né? Tendo escola. Possibilidade de estudo para os filhos. Possibilidade de estudo, porque eu falo que os meus filhos se formaram em ciência de computação. Sim. Não estou na pesca. Trabalham no setor da prefeitura de Peruíbe. Sim. Se formaram em ciência de computação. Então, tem que ter a possibilidade do pai, do pescador, ele dar estudo para os filhos, né? Sim. Mas ele tem que ralar, porque depende dele, depende do mar, depende de várias coisas, né? É difícil, E né? depende de que o programa de sustentabilidade ele aconteça. Sim. Porque você tirando as grandes embarcações da costa, onde o peixe se reproduz, você está pensando em sustentabilidade. Aí vai sobrar mais peixe, o pequeno pescador artesanal. Sim. Porque nosso barco ele tem pouca autonomia de navegar. Ele pode até um limite. E a gente não tem condições de navegar para longe. Entendeu? E ainda existe muita, digamos, pirataria, assim, gente que pesca sem estar autorizado e coisas desse tipo? Olha, eu trabalho... Seu Toninho já imediatamente fez que sim. Eu trabalho bem com a parte de pesquisa, né? Eu posso dizer o seguinte, que talvez um dos grandes problemas que a gente tem, e eu já falei isso agora há pouco, a questão dos conflitos, né? E quem a corda acaba quebrando do lado mais fraco, no caso até do pescador artesanal, que é o seguinte, que existe uma legislação pesqueira aqui no Brasil, ela é atuante, ela é ativa e tudo mais. Talvez, em toda essa questão, não adianta você ter um ordenamento pesqueiro se você não tem efetivamente uma fiscalização, algum mecanismo de controle das frotas, né, dessa dinâmica das frotas, para que cada um fique dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, né? O grande problema, o maior problema talvez seja esse, né? Então, o uso compartilhado do oceano, né? E que as embarcações ocupem necessariamente aquilo que se propõe. A gente tem um sistema, o Brasil tem um sistema de rastreamento, né, que é do MPA, que é o PREPS, né, junto com a Marinha do Brasil, que rastreia embarcações acima de 15 metros. Né? Então isso já minimizou bastante, melhorou muito do que era antigamente. Né? Então foi um avanço. E se falando de memórias, isso já foi um adianto legal. Só que só isso não é o suficiente. Até porque... sempre vai existir aquele que procura uma contravenção, né, desligar sistema, etc., enfim. Mas, na verdade, o que a gente gostaria que acontecesse é que todas as embarcações elas fossem rastreadas, né, todas elas. Então, efetivamente, isso seria ideal, né? Seria o ideal. Até do ponto de vista ambiental também. E porque para ter tanto fiscal assim no oceano também seria complicado, né? Até quase impossível, né? Exato.
Então vamos ver mais um vídeo, já continuamos a conversar. Para beneficiar tanto o meio ambiente como a população local, as comunidades ribeirinhas estão se mobilizando. Com o apoio da Universidade do Pará, elas criaram um fórum permanente de discussões sobre os conflitos da pesca industrial e artesanal. Mas a solução só virá com a participação de todos. A solução ela tem que ser buscada na montagem de um tripé entre a ação da ciência e tecnologia, da própria comunidade de pesca, e isso envolvendo todos os segmentos da pesca, e o governo. A mídia costuma falar de Ministério da Pesca sempre com muito desdém, assim, parece que foi uma coisa criada só para abrigar político aliado e tudo isso. Vocês acham importante a existência do Ministério da Pesca? Você acha, Luiz? Olha, a princípio foi muito interessante a criação da Secretaria Especial da Pesca e Agricultura, SEAP, né? E posteriormente depois foi elevado à condição de Ministério da Pesca. Eu acho que talvez a expectativa tenha sido muito grande, né? Mas se tratando de Brasil, onde o Poder Executivo, onde a gente espera que ali efetivamente aconteçam as coisas, de repente não acontece como talvez deveria. Em termos institucionais, por exemplo, o Instituto de Pesca, nós tivemos convênio com o MPA, né, com o Ministério da Pesca, por exemplo, para a formação de observadores de bordo, que são pessoal já graduado, né, pessoas graduadas, que embarcam, né, para acompanhar a pescaria e fazer os registros, né, na frota pesqueira. Então, tivemos um convênio durante uns 2 anos com o MPA exatamente para formar, fizemos os cursos em Santos exatamente para formar esse pessoal. Sim. Então, assim, de uma forma ou de outra, apesar de tudo, existiu alguns avanços. No caso do Pronaf, o senhor Antônio acabou de falar, entendeu? Sim. E também a questão de capacitação, de o pessoal da pesca assim, conseguimos alguma coisa. Mas, assim, é que talvez a expectativa ainda é muito pouco em relação ao que o setor precisa. Sim. A gente tem que lembrar que é difícil relativizar. Quando a gente fala em setor pesqueiro, se pensa assim, mas o quanto representa do PIB, né? Só que você não come petróleo, a gente come peixe, né? Então, relativizar é complicado. A gente, de vez em quando come petróleo. Junto, infelizmente, em algumas áreas. Mercúrio e outras coisas. Enfim, mas é importante salientar que a validação social, talvez, do pescador não seja mais adequada, como talvez em outros países. Sim. Então, o setor como um todo, ele vibra uma energia muito baixa, né? Isso tem que ser levantado. Sim. Se a gente pensar que o consumidor ele está se alimentando de espécies silvestres, é a mesma coisa que você fosse no restaurante e pedisse para comer lá um animal silvestre qualquer, uma perdiz ou coisa que fosse um alimento de caça. Sim. É exatamente isso que ocorre no oceano. Agora, por exemplo, os barcos estão capturando animais que estão no seu meio ambiente. Parece que as pessoas esquecem disso porque eles estão debaixo d'água, né? Sim. Mas, na verdade, são animais silvestres. A relação é exatamente a mesma. Você quer discutir pesca extrativista, uma coisa falar numa floresta. Sim. Né? Então, isso tem que ficar sempre bem claro para o consumidor também, para ele começar a participar dessa responsabilidade, né? Dividir responsabilidades. Isso, exatamente. Vamos de música. E agora? Agora, tocarei uma música chamada Senhor Teorema. De quem é essa música? Da banda Antíqua, escrita por mim, né, e arranjada pela banda. Pela banda. Vamos lá. Tudo é tão confuso agora, vem você querendo saber de coisas sobre o mundo, sem sair de casa vai se arriscar, pois tudo que se vê na TV é só ilusão. Mais fácil criticar de longe as pessoas do que conhecê-las. Prefere cutucar feridas pra saber como é que dói. O Senhor Teorema vai praticar, pois a vida não é baseada em livros. Eu sei
coisa errada e sem saber. Mas quem é você pra falar de mim? Não venha me fazer desistir de tudo. Se não pode amar, não quero o seu ódio a me contaminar. Vai viver, vai viver, vai viver e quem sabe vou te encontrar. Vai viver, vai viver, vai viver e quem sabe vou te encontrar. Obrigado.